Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é psicopatologia no trabalho e os tópicos a serem abordados nesta aula são psicopatologia, psicopatologia do trabalho, principais patologias causadas pelo trabalho e a prevenção. Ao término desta aula, você será capaz de conhecer e definir psicopatologia, conceituar e descrever as psicopatologias causadas pelo trabalho e conhecer medidas relevantes para prevenir o adoecimento no trabalho. Então, vamos iniciar. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a psicopatologia no trabalho, é necessário nós lembrarmos da Revolução Industrial. No filme dos Tempos Modernos de Charlie Chaplin, é muito possível nós enxergarmos essa situação. Naqueles tempos, é necessário nós entendermos que as indústrias, as organizações enxergavam os seres humanos, as pessoas que trabalhavam lá, não como os recursos humanos dessa empresa, mas como recursos de produção. Ou seja, o que me interessa nessa pessoa é a capacidade dela de produzir tão e somente isso. Quanto mais a pessoa pudesse produzir, maior era a valorização dessa pessoa, era um ótimo funcionário, contanto, todavia, porém, nós precisamos entender que esse excesso de trabalho, jornadas de 20, 22 horas seguidas, provocavam nas pessoas um adoecimento. E esse adoecimento não era apenas um adoecimento físico, das articulações, né? Uma doença como bursite, tendinite, não era somente a parte física que adoecia, mas também a parte psíquica. A psicopatologia do trabalho, então, começa a ganhar reconhecimento e ganhar estudos com relação a esses adoecimentos que aconteciam em razão dessa jornada de trabalho tão excessiva. Para isso, é necessário nós entendermos a definição da psicopatologia. Psicopatologia é um termo que se refere ao adoecimento psíquico do colaborador, dentro do ambiente de trabalho, psicopatologia do trabalho. Quando nós falamos de psicopatologia, nós precisamos entender que esse adoecimento é causado por alterações psicológicas, como transtornos psicológicos. As causas, sintomas deles começam a ser avaliados mediante ao que tem acontecido com a psique, com a mente desse indivíduo. Nós precisamos entender, então, que a psicologia do trabalho é a área que estuda os transtornos decorrentes dessa inter-relação entre o colaborador e o ambiente de trabalho. A partir destes estudos, nós conseguimos vislumbrar algumas formas que permitem nos entender por que algum ser humano começa a adoecer diante do trabalho que ele executa e quais as formas de procedimento que acontecem mediante esse adoecimento. O colaborador ele vai adotar algumas formas frente à organização para que ele consiga, de alguma maneira, melhorar ou identificar, pelo menos, essa psicopatologia. Quando nós falamos de psicopatologia no trabalho, é necessário nós entendermos que existem algumas causas pré-determinadas que podem gerar esse adoecimento. Não obrigatoriamente, porque as pessoas elas têm a sua maneira particular de lidar frente a alguma situação. Então, são algumas condições que podem trazer o adoecimento, mas que não obrigatoriamente vai causar o adoecimento numa pessoa. Quando nós falamos das causas, nós precisamos entender que pode ser pelo aumento do ritmo de trabalho, uma cobrança excessiva pode gerar esse adoecimento. Nós podemos ser pela aceleração do tempo, né? Agora, antes eu precisava produzir 80 peças em 1 hora, agora eu preciso produzir 80 peças em 30 minutos. A ansiedade gerada, todo o processo mental ali que vai ser alterado para executar aquela atividade de uma maneira mais rápida, pode fazer com que ocorra um adoecimento. Jornadas mais longas de trabalho, né? Períodos excessivos dentro da empresa, passar por uma situação de fracasso, alguma situação de fracasso que pode ter ocorrido, mesmo ele se esforçando, tentando, fracassou em alguma circunstância, pode gerar esse adoecimento. Um acidente de trabalho,
O curto prazo para descansar entre uma refeição e voltar ao ambiente de trabalho, a tarefa que ele executa. Lembrando que sempre que nós nos alimentamos, o intestino e o estômago precisam de mais sangue para fazer a distribuição desse alimento pelo nosso corpo. Se nós precisamos desse tempo para descansar, para um processo de digestão adequado, com certeza o sangue vai estar concentrado na região, né, onde o alimento está, diminuindo a parte sanguínea na questão do cérebro, trazendo alguns prejuízos que podem se tornar permanentes em alguns casos. Pressão e muitas cobranças, se você tem um chefe autocrático ou prazos muito curtos para tarefas maiores, pode ser um fator de risco para o adoecimento dentro do ambiente de trabalho. Um ambiente insalubre, um ambiente inadequado, um ambiente onde gera tensão, onde não está adequado para a execução do trabalho, também pode ser um fator de risco. E a baixa remuneração encontrada, trabalho muito, ganho pouco, pode ser um fator de risco para o adoecimento da sua mente enquanto ambiente de trabalho. Nós precisamos entender sobre algumas psicopatologias mais recorrentes que acontecem com maior frequência dentro do ambiente de trabalho. Nós selecionamos aqui 4 para você conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. São elas o estresse, né? Quem já não disse, nossa, hoje eu estou num dia estressado. Então, o estresse, síndrome de burnout, a síndrome do pânico, depressão e, como consequência, o alcoolismo, que acaba agravando a situação. Nós separamos 4 situações que podem acontecer com o trabalhador dentro do ambiente de trabalho na questão da psicopatologia, e ainda nós podemos ter o alcoolismo como agravante dessas doenças mentais geradas no ambiente de trabalho, ok? Vamos conhecer um pouquinho mais de cada uma delas então. A primeira delas, o estresse. O estresse é a dificuldade de concentração, estado de cansaço físico, náuseas, insônia, mudanças nos hábitos alimentares, desgaste emocional, irritabilidade, sentimento de depressão ou às vezes ansiedade. A pessoa ela então fica num processo que não é natural. O comportamento dela sofre uma alteração drástica e ela passa então a não conseguir desempenhar o seu papel da melhor maneira dentro da organização. Ela pode se sentir insegura, desamparada. Na questão do estresse, é importante nós falarmos sobre um conceito chamado desamparo aprendido. Foi feito um teste, colocado um animal numa chapa de metal. E toda vez que ele se movia para frente, ele levava um choque, se movia para o outro lado, levava um choque, para trás levava um choque. De repente, esse animal que para toda atitude que ele tinha levava um choque, ele passa a não se mover mais. É o que acontece muitas vezes no estresse. Várias situações ao meu redor promovendo o índice de estresse no meu organismo, eu passo então a não querer mais nada, fico irritado, fico ansioso, deprimido, uma mescla aí de sentimentos, de emoções e pensamentos que não são produtivos, que não são saudáveis para o colaborador vivenciar. Nós temos também a síndrome de burnout, ou burnout, que vai falar um pouquinho sobre o esgotamento da pessoa frente à relação dela com o trabalho. É importante nós falarmos que esta síndrome, ela aparece com mais frequência em pessoas que precisam lidar constantemente com relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho. Essa síndrome vai provocar na pessoa uma sensação de frieza. E ela passa a agir dentro da sua função laboral, da sua atividade profissional, de maneira até às vezes cínico-irônica, de maneira fria, e isso causa um grande comprometimento na execução do seu trabalho. Algumas pessoas que têm uma predisposição maior, segundo as pesquisas, a desenvolver essa psicopatologia, são enfermeiros, médicos, que lidam tanto com aquela situação que acabam desenvolvendo uma certa frieza frente à situação ocorrida. A pessoa fica esgotada com relação àquela situação e ela passa a não se sentir capaz de ter recursos emocionais para lidar com as situações difíceis que ela tem vivenciado. Então, é um pouquinho do que acontece com a síndrome de burnout.
nós temos também a síndrome do pânico. Síndrome do pânico é bastante importante nós falarmos com ela. Geralmente quando lidamos com uma pessoa que está passando por uma crise, por um momento da síndrome do pânico, nós não entendemos, porque é um medo que parece que não tem sentido, é um medo irracional. Mas é algo que para a pessoa que está vivenciando é algo muito verdadeiro. Se você quiser entender um pouquinho mais disso, estude um pouco sobre condicionamento clássico. Você vai entender um pouco mais sobre como que acontece situações externas que geram comportamentos internos que são meio alterados aí do padrão mais normal. Na síndrome do pânico, a pessoa vai passar por momentos de taquicardia, o coração bate mais forte, sudorese, ela começa a ter náuseas e ela tem uma ideia recorrente, o medo de ter medo. Então, eu começo a ficar com medo de ter medo. Essa ansiedade causada por toda a situação começa a provocar alterações que vão fazendo com que a pessoa fique num estado de perturbação constante. Ela começa então a ter medo de ter medo e aquilo vai alterando. É importante de nós falarmos que uma crise de pânico vai durar de 5 a 10 minutos, no máximo 20, e depois ela vai ter vai atingir o platô da ansiedade e depois ela vai começar a reduzir e a pessoa começa a voltar ao normal. Nesses momentos, o melhor a se fazer é estar próximo. Lembrando que em casos como estes, somente a medicação não resolve. Por quê? A medicação vai resolver o sintoma. A medicação psiquiátrica vai agir no sintoma que são toda essa desregulação que está passando no organismo. Mas é necessário uma terapia para nós acharmos a causa desse sintoma e é através da terapia que nós conseguimos resolver para que esses sintomas não voltem a aparecer. Cuidado, só com a medicação você pode adormecer o gigante e ele pode voltar mais forte, então procure a terapia caso esteja passando por uma situação semelhante ou se conhece alguém, oriente para que seja feito. Nós podemos falar da depressão. A depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, está perto, né? Daqui 2 anos, ela vai ser a segunda doença que mais causa o afastamento no mercado de trabalho, afastamento nas organizações, só perdendo para doenças cardíacas. Então, olha só, a depressão tem sido o mal aí do século e a depressão ela vai causar um isolamento social, a perda de autocuidados, né? A pessoa já não escova mais o dente, já não faz mais a barba, não se penteia, não toma banho, vai causando uma série de situações. A pessoa perde, fica com a energia baixíssima, não tem mais vontade, motivação para fazer nada, aumenta o isolamento social e essa pessoa com certeza vai precisar de ajuda. Falando de todas essas questões, nós precisamos entender que existe um mês chamado Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, que é uma causa também vivenciada por aqueles que passam pelo período depressivo. Quando nós falamos de tudo isso, é necessário nós entendermos que o alcoolismo pode influenciar também toda essa questão. Pode ser um processo de fuga, esquiva. O problema está difícil demais para que eu consiga resolver. A depressão que eu estou passando, síndrome do pânico, a síndrome de burnout, e aí de repente eu encontro na bebida uma maneira de aliviar momentaneamente essa situação difícil que eu tenho vivenciado. Quando eu faço isso, eu reduzo naquele momento que eu utilizo a bebida a sensação de mal-estar, mas a tendência é cada vez as coisas ficarem mais fortes e agravadas pelo uso da bebida alcoólica. Então a bebida não é a decisão mais correta a ser tomada num processo desse. Quando nós falamos de psicologia, psicopatologia no trabalho, algumas medidas relevantes que podem criar e manter um ambiente com redução de estressores organizacionais está na motivação. Eu tenho que conseguir motivar constantemente o meu colaborador. O ritmo e a intensidade de trabalho, eles têm que ser mais flexíveis para que o organismo desse indivíduo consiga se adaptar a todas essas circunstâncias que ele tem vivenciado. Um sistema de turnos, onde há alteração, né, talvez turnos mais breves, para que a pessoa consiga ter um momento ali para que não venha a adoecer, trazer sintomas de um adoecimento.
Sistema de premiação e incentivos, ou seja, eu consigo fazer com que a pessoa saiba que ela está trabalhando, mas que vai receber algo positivo em troca, um reforço positivo. Práticas que desenvolvam autonomia. Um dos principais fatores estressores é quando o trabalhador perde a autonomia na sua execução do trabalho. Isso causa um adoecimento muitas vezes nos colaboradores. Trabalhar segurança, autoestima, medidas de proteção coletiva e individual implementadas pela empresa. Importante nós falarmos sobre DJURS. DJURS é um dos nomes mais falados em psicopatologia do trabalho, ele tem vários estudos. Um dos estudos dele mostra que pessoas, por exemplo, que estão na idade de aposentadoria, alguns têm um alto índice de depressão. E por que que isso acontece? Porque geralmente a pessoa trabalha a vida toda aguardando o momento ali da sua aposentadoria. E de repente, quando ele se aposenta, ele já perdeu algumas funções sociais. Ele já não é mais trabalhador, os filhos já estão criados, as amizades, algumas já se foram, às vezes o relacionamento já não existe mais da mesma maneira e alguns acabam entrando em depressão em razão da aposentadoria. Olha só, então se prepare adequadamente para continuar vivendo mesmo após a sua aposentadoria, tendo funções para evitar. Isso seria um fator profilático, uma profilaxia para melhorar aí a sua qualidade de vida e evitar uma possível depressão. Vamos deixar algumas dicas de cinema para você. O Sucesso a Qualquer Preço, assista, vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa questão da doença. O sucesso, às vezes, pode trazer alguns comprometimentos, nós precisamos entender. Um Dia de Fúria, de 93, mostra a história de um rapaz que, de repente, a personalidade dele era passivo-agressivo e, de repente, ele tem um dia de fúria que tudo muda. Como dica de leitura, um clássico aí da literatura, O Monge e o Executivo, um best-seller. Faça essa leitura. James Hunter, ele traz ali alguns conceitos bastante importantes sobre essa questão da psicopatologia do trabalho. Então é isso, bons estudos. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre psicopatologia do trabalho. Espero que tenham gostado, frequentem as nossas redes sociais e até a próxima.